passada nós estudamos toda essa parte introdutória, então hoje eu não vou entrar mais em detalhes aqui nessas partes de autoria, de data, de fundo histórico, de propósito, né? Eu coloquei aqui só para a gente dar uma lembrada, mas a gente já vai entrar já direto no conteúdo de hoje, que é correspondente, eu pedi até para vocês lerem em casa o capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, né? Você vai fazer essas imagens para a gente? Vou jogar lá no grupo lá para vocês, só me lembrar, tá? Então, nós temos aqui, tá? Nós temos aqui uma introdução ao livro de Atos, que a gente viu na aula passada. Nós estudamos sobre a questão da autoria, que segundo a tradição, né, segundo pais da igreja como Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, né, Lucas foi o autor não só do Evangelho, terceiro Evangelho, mas também desse livro Atos dos Apóstolos, e era aí o único escritor do Novo Testamento que não era judeu, né? Lucas seria um gentio natural de Antioquia da Síria. A data da escrita é incerta, é provável que tenha sido aí por volta do ano 62, quando ele estava ali com Paulo. Paulo passou ali um tempo preso, parece que 2 anos, em Cesareia, antes de ser levado a Roma. Então é possível que ele tenha escrito boa parte de Atos dos Apóstolos lá em Cesareia e concluído aí esse livro lá quando Paulo estava preso em Roma, tá? Por ele não fazer menção à destruição de Jerusalém, por não fazer menção à morte do apóstolo Paulo, a gente imagina que esse livro foi escrito então antes do ano 70. A destruição de Jerusalém se deu no ano 70, então a gente imagina que a escrita de Atos dos Apóstolos tenha ocorrido aí por volta de 62, 63, ou seja, antes do ano 70. Destinatário Teófilo, né? Possivelmente uma pessoa de condições financeiras e que tenha sido aí o financiador dessa obra Lucas Atos, que na verdade é uma obra só, mas dividida em 2 livros. Um a gente chama de Evangelho e o outro a gente chama de Atos dos Apóstolos, mas é uma obra em 2 volumes, ok? Tendo feito essa breve introdução, que nós já estudamos na aula passada com detalhes, nós iremos entrar aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ok? E aqui no capítulo 1 nós temos a continuidade da obra de Jesus, né? Então, o livro Atos dos Apóstolos é a continuidade, tá, da obra que Jesus iniciou lá no batismo de João Batista, depois ali iniciou o seu ministério, tá, principalmente na região da Galileia. Então, Lucas ele registra na primeira parte da obra, que é no Evangelho, ele registra aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, e aqui ele dá continuidade registrando aquilo que Jesus, né, continua a fazer, mas agora através do Espírito Santo, né? Então Jesus continua a realizar a sua obra através do Espírito Santo. Lá em Lucas ele realiza a obra dele através de sinais, de milagres, de ensino, de parábolas. Mas agora aqui em Atos dos Apóstolos, que Jesus já foi para o céu, tá? Ele dá continuidade à sua obra. Atos dos Apóstolos é a continuidade da obra de Deus, mas através da ação do Espírito Santo. Então a gente vai ver a ação do Espírito Santo constante nesse livro do Atos dos Apóstolos. Inclusive alguns até dizem que poderia ter sido chamado de Atos do Espírito Santo, devido à ação do Espírito Santo. Então, falou o Espírito Santo, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre em ação aqui em Atos dos Apóstolos, né? Últimas instruções de Jesus aqui nesse capítulo 1 de Atos. Então nós temos, Lucas fala da prova, né, de provas irrefutáveis da ressurreição. Ele diz que Jesus se apresentou, né, ressuscitado, se apresentou aos seus discípulos, a muitas pessoas, né, de forma que a ressurreição, segundo Lucas, é um fato irrefutável
incontável, devido à quantidade de pessoas, né, que viram ele ressuscitar. Inclusive, Jesus passa 40 dias com os seus discípulos aqui na terra, 40 dias antes de ir para o céu. Eu disse quantos dias? 40 dias. Ordem: esperar em Jerusalém. Então, antes de Jesus ir para o céu, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Que ordem? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então aqui nós temos uma ordem de Jesus para que os discípulos ficassem em Jerusalém. E aí nós temos não só uma ordem, mas também uma promessa, né? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder, ou seja, vocês serão batizados com o Espírito Santo, né? Então há uma promessa de batismo com o Espírito Santo para os discípulos que deveriam aguardar isso em Jerusalém. Jesus não diz o dia exato, mas ele diz por esses dias. E a gente sabe que isso aconteceu 10 dias depois da partida dele, que foi na festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa. Pentecostes 50, né? 50º dia após a Páscoa. Então, se Jesus passou 40 dias com seus discípulos e a descida do Espírito Santo se deu no Pentecostes, e o Pentecostes era 50 dias após a Páscoa, e Jesus foi crucificado na Páscoa, então acontece a Páscoa, Jesus ressuscita, 40 dias após a Páscoa, Jesus é levado aos céus, e 10 dias depois, que é os 50, festa do Pentecostes, o Espírito Santo desce. Tá? Prioridade. Qual que era quando o Espírito Santo descesse sobre esses discípulos e capacitasse eles com poder, com autoridade, o que seria aí a prioridade da igreja? Testemunhar. Então ainda hoje nós somos chamados a testemunhar, né? E aí nós temos também a expansão missionária, ou seja, a igreja ela começaria em Jerusalém, mas ela se estenderia por Judeia e Samaria, que eu já expliquei, o exinho aqui, né? E até os confins da terra. Então aqui no capítulo 1 nós temos provas da ressurreição, nós temos a ordem de Jesus para que o discípulo fique em Jerusalém, nós temos a promessa do batismo com o Espírito Santo, nós temos a prioridade que a igreja deveria ter, que seria testemunhar a ressurreição de Cristo, né? E nós temos a expansão dessa igreja. Interessante, até depois que vocês lerem novamente o capítulo 1, tendo essa divisão aqui em mente, né? Porque é assim que a gente faz quando a gente vai estudar um capítulo, né? A ascensão de Jesus, tá? Jesus é levado aos céus diante deles. Então ali do Monte das Oliveiras, que ficava mais ou menos a 1 quilômetro da cidade de Jerusalém, Jesus foi levado aos céus e eles viram Jesus subindo, tá? Quando Jesus ele está subindo, nós temos aqui a presença de anjos. Esses anjos se colocam ao lado de Jesus, né? Me parece que o texto fala que os anjos ficam, parece que é ao lado dos apóstolos, porque é no o capítulo 1, versículos 18 e 19, se eu não estiver enganado, é onde eles dizem o seguinte: e tendo sido Jesus elevado aos céus, dois varões se colocaram ao lado deles e disseram, aliás, dois anjos, né, se colocaram ao lado deles e disseram: por que estáis olhando para cima, varões galileus? Porque este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, assim como para o céu ele dizia um dia ele voltar. Então nós temos aqui uma promessa que é feita pelos anjos no momento em que Jesus está subindo, tá? Então aqui, anjos, promessa da segunda vinda, ele vai voltar novamente. Então Jesus vai voltar novamente, porque as escrituras dizem que ele vai voltar, porque ele disse que vai voltar, porque os anjos também disseram que ele vai voltar.
Aí nós temos aqui o significado, né? Cristo exaltado. Então ele ressuscitou e ele foi exaltado acima de todo poder, acima de toda potestade, e ele assentou-se à destra do Pai na glória. E de lá ele intercede por nós como advogado da igreja, porque João disse assim: filho, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Cristo Jesus, né? Igreja vive entre a ascensão e a volta de Cristo. Então, a igreja, qual que é o período da igreja? É esse período entre a ida de Cristo e a volta de Cristo. Então, esse período aqui, que é a plenitude dos gentios, da vinda de Cristo até a volta novamente de Cristo, a igreja está em expansão, a igreja está crescendo, a igreja está testemunhando, a igreja está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Pastor, tem alguns desses caras que fazem esse podcast aí, eles falam assim, que quando vocês veem que a figueira renascer, né, brotar novamente, florescer, que é Israel, né? Então Israel floresceu em 1948, né? Criação do Estado de Israel. Criação do Estado de Israel. E tem uma profecia, pode porventura uma nação nascer em um dia? E em um dia ela nasceu. Ela não existe, quer dizer, ela deixou de existir, aí depois ela voltou, ela renasceu, né? Ela não nasceu, ela renasceu em um dia. E a palavra também diz que não passará essa geração sem que todas essas coisas que estão profetizadas aconteçam, né? Que, inclusive, alguns acham que é a volta de Cristo também, né? 80 anos é uma geração. Então, se você fizer as contas, tem 77 anos, né? Faltam 3 anos no caso, seria 2028. Mas Jesus voltar? É assim. Pela lógica. Isso aí pela lógica, por essa visão aí seria. Porém, eles falam que às vezes não se pode fazer os cálculos pelo nosso calendário, né? Porque é diferente do calendário judaico, né? Que a gente conta o dia 24, tipo assim, o nosso dia finaliza meia-noite e o deles finaliza às 6, né? Então, aí, o que o senhor acha assim, mais ou menos assim, dessa... Eu acho que essa curiosidade ela é muito antiga, inclusive os discípulos até fizeram essa pergunta para Jesus aqui mesmo, né? E ele disse assim, ó, não vos compete saber os tempos, a hora e tal, né? Então assim, há sim muita conjectura, ao longo da história da igreja, muitas pessoas precisaram o dia da volta de Cristo, ele vai voltar no ano tal, mas até agora ninguém acertou. Os sinais servem sim para alerta, para despertamento, mas para saber a hora, a contagem, marcar datas, nós não temos. O dia e a hora, que não sabemos. Aí por isso que eles falam. Ele não fala tipo um mês, um ano, mas ele fala um dia e a hora, vocês não vão saber. Mas porém, com os sinais que ele deixou, né? Provavelmente, todavia. A não ser que quando Jesus falou o dia, você não sabe o dia, ele não tivesse em mente um dia preciso, mas tipo assim, o tempo você não sabe. O tempo, né? Talvez o tempo, né? Mas quando vê os sinais, você sabe. Mas os sinais são despertamento, fiquem atentos, porque a vinda do Senhor se aproxima. A gente estuda nessas nossas traduções, né? E quando você vai realmente para igual eles falam, gostei do que um pastor falou, ele fala, cara, uma mulher fala, cara, ninguém conhece a Deus mais do que os judeus. Ninguém. Por quê? É tipo assim, pode vamos dizer assim, uma família que vive junto ali, né? Pode alguém de fora conhecer mais do que o filho de dentro? Nesse caso assim, se você olhar direitinho, realmente, o povo em que Deus andou com eles ali. Eu concordo em parte e discordo em outra. Por exemplo,
eles realmente conhecem, porque eles estão dentro da cultura, eles estão na localidade, eles estão próximo de onde aconteceram essas coisas. Eles têm toda uma tradição, tem livros antigos, tem muita coisa, eles são dedicados, eles estudam, mas nessa parte eles conhecem bem. Só que por um outro lado, a parte que nós conhecemos bem eles não conhecem, que é essa revelação de Deus através de Cristo. Então eles não conhecem a Cristo, Deus através de Cristo eles não conhecem. Aí nessa parte nós já conhecemos mais do que eles, porque a rejeição deles fez com que nós conhecêssemos hoje mais a Deus, o projeto de Deus, do que eles. O que me intriga com esse negócio de relação a Paulo, porque Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Tipo assim, Paulo era um cara conhecedor mesmo da lei, da Torá, tudo. A lei apontava para Cristo. O cara não teve nem a falar assim, peraí, cara, deixa eu. Mas espiritual. Tinha só humano. a interpretação que eles faziam é que não estava correta. A interpretação que eles faziam é que não estava correta, porque apesar deles conhecerem a fundo a lei, a interpretação que eles tinham da lei sobre a pessoa de Cristo era de um líder político, um libertador poderoso. Eles não tinham essa compreensão de um Cristo que os libertaria dos seus pecados espiritualmente. Essa compreensão ele só vai ter quando ele ter um encontro com Até Deus. hoje, quando você assiste alguma coisa daqueles judeus ortodoxos que dão aula assim, eles não têm Jesus. Ele falou, a gente tem Jesus como um profeta, como um grande nome, né, na história e tal, mas eles apontam muitas coisas com relação ao nascimento, com relação, tipo assim, à paternidade, com relação a tantas outras coisas, né, a comer com pecadores, que quando eles alegam que quando Jesus viesse, ele ia trazer paz a Israel, ia libertar Israel, que é justamente isso aí. Só que a paz que Jesus vinha trazer era aquela paz espiritual, né? Não era aquela paz de vencer, montar um exército, vencer Roma. Esse é o embaraço deles, que ainda hoje eles esperam esse Messias que venha trazer essa paz política, né? Essa é a Eles lutam pela liderança pessoal. Eles lutam pela liderança pessoal. Não pode ter alguém superior a ele. Se Jesus for superior, então Jesus tem que ser menor. Então voltando aqui, a igreja ela vive nesse espaço de tempo entre essa ascensão de Cristo e a sua volta novamente, né? E aí aqui no ponto 4 nós temos a igreja em oração, porque os discípulos, né, eles estavam ali, eles voltam do Monte das Oliveiras, lembrando que Jesus foi para o céu do Monte das Oliveiras, ficava mais ou menos 1 quilômetro de Jerusalém. Então eles voltam para Jerusalém. Quando Jesus é levado aos céus, eles voltam para Jerusalém. E lá em Jerusalém eles se reuniram, capítulo 1, versículo 14, eles estavam unidos, unânimes em oração. Eram ao todos uns 120, né? Num local chamado Cenáculo, que alguns pensam ser a casa lá de João Marcos. Já outros, às vezes, até pensam que poderia ser alguma parte do templo, porque será que cabia esse tanto de gente nessa casa de João Marcos, nessa parte superior onde ficaria o cenáculo? Ou outros ainda pensam, será que quando o Espírito Santo desceu sobre o grupo dos 12, e aí eles foram para o templo, e lá no templo se aglomeraram um número maior de pessoas? Então tem essas conjecturas. Lá no monte dava para ver até o domo de lá. Nesse caso seria ali mais ou menos. O cenáculo, se foi na casa de João Marcos, foi na cidade de Jerusalém. Eles saem lá do monte e eles entram na cidade, né? Então eles estão aqui orando, mas na cidade. A questão é, estariam na casa de João Marcos, estariam em alguma repartição do templo, né?
Essa é a grande questão. A maioria pensam que era na casa de João Marcos. Esse cenáculo seria o mesmo lugar onde foi a ceia. O problema aqui era, comportava esse tanto de gente na casa dele? Então essa é a grande questão. O destaque é que Maria, mãe de Jesus, estava entre os apóstolos, né, os discípulos. Então a igreja, ela nasce em um ambiente de oração e dependência do Espírito Santo. É aqui que nasce a igreja unida em oração, em comunhão, dependendo do Espírito Santo. Lembrando, gente, nós estamos aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Hoje nós só vamos ver o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? Então a escolha de Matias, ainda nesse capítulo 1, veja lá, versículos 15 ao 26. Pedro toma a liderança e cita as Escrituras, né? Então ele cita o que a Escritura falava a respeito de Judas, o que iria acontecer com Judas, o seu lugar iria ficar vago, né? E outro assumiria ali o seu encargo, né? Então eles então vão lançar sorte ali, vão orar e depois vão lançar uma espécie de sorteio para saber quem seria aquele que iria entrar no lugar de Judas, né? Requisitos para o novo apóstolo. Para alguém assumir essa função de apóstolo, tá? Qual seria aí os requisitos? Ter acompanhado Jesus desde o batismo até a ressurreição. Então, um dos requisitos para ser apóstolo é ter andado com Jesus e ter visto Jesus ressuscitado, né? Aí o que acontece? Eu vou entrar nesse detalhe, talvez eu já responda a tua questão, se não pode perguntar, tá? Então nós temos dois candidatos, José e Matias. A sorte recai sobre Matias e Matias entra então como, digamos assim, o 13º apóstolo, né? Então nós temos 10 apóstolos originais, aí Judas morre, fica 11. Aí depois vem uma reposição, Matias, então nós temos agora 13, né? Com Judas agora seria 13, Judas morreu, mas seria 13. Depois o apóstolo Paulo diz assim, como um nascido fora de tempo, veio ele como apóstolo. Agora, o apóstolo Paulo, ele ainda se enquadra nessa questão de apóstolos restritos, por quê? Porque ele viu Jesus ressuscitado. Então Jesus, ele apareceu para o apóstolo Paulo. E Paulo, então, ainda preenche os requisitos para ser um apóstolo, porque um dos requisitos era ter visto Cristo ressuscitado. Então nós tivemos 14 apóstolos no sentido original, no sentido estrito da palavra. E nós tivemos outros apóstolos que eram no sentido apenas de enviados, tá? No sentido mais amplo. Aí nós temos, por exemplo, Barnabé, que foi chamado de apóstolo. Me parece que Júnias, lá nas cartas de Paulo, também chamado de apóstolo. Esses apóstolos de hoje se baseiam. Então, assim, apóstolo no sentido original, só os 12, Matias e Paulo. Nesse sentido original, nós tivemos 14. Tá? E olha que isso pode ser uma questão de prova. Como diz meu professor lá da matéria de criminologia, isso é bizu de prova. Marca aí. Ele chama de bizu de prova, né? Então, nós temos 14 originais e no sentido restrito e no sentido amplo, aí a gente tem até abranger esses que hoje também se intitulam apóstolos, só se for nesse sentido amplo, porque no sentido restrito eles não viram a Jesus ressuscitado, não preenchem os requisitos, então não podem ser. Então 14 seria no sentido restrito. Restrito, sentido original. Professor, também já ouvi falar que o Matias foi uma precipitação deles em escolher o Matias. Provavelmente não seria o Matias, seria lá Paulo, já, né? Para ocupar esse espaço aí, vamos dizer. Não sei se eu já ouvi falar sobre isso. Na verdade, eu acho que as pessoas
pessoas pensam assim, porque Matias só aparece aqui e depois some, né? Ninguém mais sabe o que aconteceu com Matias. Agora, eu não consideraria uma precipitação, porque eles oraram, eles lançaram sorte e houve uma escolha legítima, né? Da oração, porque assim, na oração, Senhor, tu sabe o coração. Agora, o problema é esse, né? A gente não sabe o que ele fez, nem o que aconteceu. Esse José ia no Diário Matéria? Mas fala que segundo ele foi também a quinta certeza que ele É um nome também muito comum. José, João, são nomes muito comuns. Tiago. Tá? Então, após a oração, Matias é escolhido. Princípio: liderança guiada pela palavra e pela oração. Então, a igreja primitiva, ela seguia esse princípio, tá? De orar e ao mesmo tempo de buscar aí, de pregar a palavra, de viver a palavra, a doutrina dos apóstolos, de buscar a direção de Deus através da oração do Espírito Santo. Tá? Então é o princípio que a gente observa aqui. Aplicações para hoje. Missão da igreja é global, ou seja, eles deveriam começar em Jerusalém, mas eles deveriam ir até os confins da terra. Então é uma missão global. A necessidade do poder do Espírito Santo. A igreja, para ela crescer, para ela expandir, para ela fazer a diferença, ela depende da ação do Espírito Santo. Essa ação do Espírito Santo, ela deve ser buscada em oração, em jejum, em consagração, em santidade, em vivência de comunhão, em fé, tá? É o seguinte, hoje a igreja em si, essa igreja hoje, que tem um CNPJ aí e tal, você lembra quando os discípulos chegaram até Jesus e falaram assim: Senhor, fulano, encontramos algumas pessoas ali e eles estão fazendo o mesmo que nós. Quando Jesus enviou eles estavam pregando, batizando, curando enfermos, expulsando demônios, fazendo tudo isso. E essas pessoas eles estão fazendo o mesmo. E nós lhe proibimos. E o Senhor Jesus disse o quê? Não lhe proibais. Porque quem não é contra nós é para nós. Hoje em dia, a obra de Deus, na igreja de Deus, ela está assim. É tipo assim, vamos dizer, como é que fala? A liderança lá principal da igreja, o estatuto da igreja e o pastor local, tipo assim, nada pode acontecer sem passar por ali, porque é pecado, é desobediência, é rebeldia, e hoje não se levantam mais líderes assim, e, tipo assim, então é uma coisa esquisita, porque tem que trabalhar dentro aqui para poder, tipo, vamos dizer, essa igreja aqui em Salém, ela tem uma em Araguaína, ela tem que virar 10, ela tem que correr o mundo todo, não pode sair daqui de dentro. Isso não é prejudicial para a obra de Deus? Um controle humano ali, tá? Não que o Espírito Santo de Deus, não que isso vai impedir a ação de Deus. Quando Deus quer que o crescimento aconteça, né? Alguma coisa acontece. Mas, assim, do meu ponto de vista, lógico, também não acho que deva crescer de qualquer jeito, né? Acho que deve ter uma ordem. Mas eu, do meu ponto de vista, tem muitos homens de Deus, grandes homens de Deus aí. Elton da vida aí já devia estar dentro da igreja. Eu, meu ponto de vista, né? E várias outras pessoas comandando, mas não tem por quê? Por causa da burocracia eclesiástica, vamos dizer assim. A pessoa não deixa o outro crescer. Porque tipo assim, às vezes, eu conheci pessoas que a ovelha era uma parideirazinha. Quando ele quis ser pastor, falou: você não está preparado. O cara que orava, dormia dentro do hospital, chorava, cortava um pão no meio para dar para. Ganhava almas. Mas a igreja, do tamanho que chegou através dele, da mulher dele, da família dele, dos filhos dele,
quando foi ordenado, pastor, mas você não está pronto. O que está faltando? O que está faltando? Ele morreu. Poxa, E a igreja não deram esse privilégio. só tem lá um cantinho de gente lá. Está entendendo como é que é? É nesse sentido que eu estou falando, não no sentido de rebeldia, desobediência, essas coisas, né? No sentido de acompanhar o crescimento. A igreja, gente, nós precisamos entender que a igreja ela é tanto um organismo vivo quanto uma organização, né? Então, assim, hoje as críticas, as polêmicas, elas acontecem com esse sistema chamado organização, esse governo. Mas a Igreja de Cristo mesmo, ela está dentro dessas organizações, aonde houver alguém que ama a Deus, que serve a Deus, que é fiel a Deus, esse aqui é verdadeiramente a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é essa organização, é esse organismo vivo que está espalhado dentro dessas organizações. Inclusive hoje, Que sai mesmo fechando a porta. não falo, inclusive hoje a gente está no problema igual. É aquela questão, o Senhor sabe dos que são seus, né? Eu conheço um negócio parecido com esse aí que está acontecendo nos dias de hoje, sabe? E aí essa organização está ali, ó. O problema é que a organização ela já é administrada por homens e homens são falhos. E nas falhas que eles cometem geram escândalo, geram críticas, geram insatisfação, E né? atraso no crescimento, né? Que nesse caso, do meu ponto de vista, é só um atraso no crescimento. Porém, eu acredito que isso não vai impedir o agir de Deus, usando essas pessoas. Pode até não ser a intenção de prejudicar a obra. Mas Não vai ser- é, mas assim, É. mas na verdade está prejudicando. De fato, isso também atrapalha, né? Então, a necessidade do poder do Espírito Santo, unidade em oração, Cristo reina e voltará, né? Disponibilidade para o serviço, caso como Matias. Então, gente, são aplicações para o dia de hoje. Nessas aplicações para o dia de hoje, a igreja continua tendo uma missão global, evangelizar até os confins da terra. Ela continua necessitando da ajuda do Espírito Santo. Ela continua tendo necessidade de perseverar em oração. Ela deve fazer a obra até Jesus voltar, né? E ter disponibilidade para o serviço. Uai. O que aconteceu aqui? Olha, isso aqui é a organização. Se fosse um organismo, não tinha dado problema. Voltou. O ASIM também é uma organização. Se eu não tivesse organizado lá, tá vendo? Mas estava 15 anos aqui. Pois é. Já estava para virar de frente para queimar do outro lado. O ar ligado, mas não estava no gelando, né? Gelando. E eu senti também o calor aqui. Então, a conclusão do capítulo 1, gente, olha. A igreja nasce em oração. Não foi assim que a igreja nasceu? Em oração. Então, aqui nós temos um princípio. A oração ela é fundamental para o crescimento da obra, para a manutenção da obra, né? Promessa e esperança. Então, a igreja também ela vive dentro dessa questão de promessa e de esperança. Então, ela tem promessas e ela vive nessa esperança de alcançar essas promessas. A nossa grande promessa hoje é a volta de Cristo, né? O capítulo 1 prepara o cenário para o Pentecostes. Então, o que acontece? A igreja está lá unida, a igreja está lá orando, a igreja está lá esperando. É uma preparação para o que vem depois, no capítulo 2, que é o Pentecostes. A obra não é dos homens, mas de Cristo, exaltado, que age pelo Espírito Santo. Então, está aí também mais uma resposta à sua questão. A obra não é dos homens. A obra ela não para, ela não acaba, ela não é vencida, porque a obra é de Deus. Até sofre prejuízo por causa dos homens, mas
não, as portas do inferno, como diz a Bíblia, não prevalecerá contra ela, porque a obra é de Deus, né? E aí aqui nós vamos beber uma água para nós voltar aqui no 2. E no momento certo haverá prestação de conta, né? Haverá